muito bem-vindo a mais um episódio do Diga Lá Podcast. Aqui você sabe, a gente gosta de assuntos profundos e de trocas onde a gente possa aprender e expandir muito a consciência juntos. Hoje eu trouxe uma amiga maravilhosa minha, a Gabi Yoga, que, Gabi, não tem como não te chamar mais de Gabi Yoga. É isso. E eu queria, né, que a gente falasse sobre como você trouxe essa técnica, né, para você e como foi essa sua jornada. E, primeiramente, agradecer a sua presença aqui. Ah, que linda! Primeiro eu quero agradecer também, né, pelo convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui tendo essa troca com você e poder falar um pouco da minha experiência, não só com yoga, mas como trabalhar, né, com yoga, como trabalhar ajudando pessoas. Eu passei por uma transição de carreira, então quero falar um pouco sobre isso também. Tenho certeza que essa troca vai ser enriquecedora, então te agradeço demais, demais pelo convite. Gratidão mesmo. Seu trabalho é assim, o seu serviço. Você sabe o tanto que eu sou fã do seu trabalho, então para mim realmente é uma honra estar aqui. Começando me apresentando, né? Então eu sou a Gabi Rocha, Gabi Yoga. Moro no interior de Minas Gerais e trabalho hoje como professora de yoga, também sou astróloga e sou iniciada no xamanismo ancestral. Mas antes de tudo isso, né, antes de entrar nesse lugar de me colocar como professora, como alguém que está nesse lugar de ser um canal que guia outras pessoas, eu já fui muitas outras Gabis, né? É sempre importante a gente falar sobre isso, porque a gente sempre passa na nossa vida por vários ciclos, né, na nossa vida, que sejam no nosso profissional, que seja na nossa vida pessoal, financeira, relacionamentos, enfim. Tudo na nossa vida a gente vai passando por esses ciclos. E antes, né, de eu ser essa Gabi Yoga, né, antes de ser essa Gabi professora, eu já fui também a Gabi aluna, né, a Gabi que começou buscando esse processo de me conhecer, de me cuidar. O yoga, né, inclusive, ele veio na minha vida num momento bem delicado, sabe? Que eu já até contei essa história algumas vezes, mas eu sempre gosto de repetir ela porque eu sei que muitas pessoas podem estar no lugar que eu já estive há um tempo atrás. O yoga, ele veio para mim como uma chave mesmo que virou na minha vida, num processo bem desafiador, onde eu sofria muito de ansiedade, né? Eu tinha muita crise de pânico, eu sofria com depressão, entre muitas outras coisas. E o yoga, junto com a terapia, foi uma ferramenta que realmente me trouxe para esse lugar de recalcular minha rota, né? De parar, entender onde eu estava na época, até que ponto eu estava fazendo sentido a vida que eu estava levando. E desde então eu comecei a escutar esse chamado mesmo, né? Eu falo que desde a primeira aula que eu fiz de yoga, eu me conectei tão forte com essa filosofia que eu já saí de lá com a certeza absoluta que eu queria levar isso para mais pessoas. Mas foi todo um processo, né? Eu sempre gosto de falar que antes da gente ser professora, a gente sempre é aluna. E a gente sempre vai ser aluna, né? O yoga, ele me ensina de muitas formas, assim, como que eu posso estar levando a minha vida com mais presença, com mais consciência, principalmente nos desafios, né? Porque a vida não é só flores, a gente tem muitos desafios, muitos obstáculos e aprendizados que a gente vai passando para a gente poder crescer e evoluir. E o yoga, ele é a minha base mesmo, a minha estrutura. Então, eu sempre uso essa filosofia, não só, né, no meu profissional, mas também na minha vida pessoal, para que eu esteja ainda mais alinhada, né, com a minha verdade, com quem eu sou. E, Gabi, você já praticava yoga, já estudava essa filosofia tão bonita, né, de presença, antes de fazer sua transição de carreira, né? Conta um pouquinho pra gente isso. Sim, sim. Eu fiz a minha transição de carreira, assim, quando eu realmente saí do meu emprego. Na época eu trabalhava como bancária, trabalhei numa instituição financeira durante 5 anos, fazia faculdade de Direito. Tem nada a ver, né, com quem eu estou hoje. Mas na época, foi essa questão que eu tive que olhar para esses desafios foi o que me trouxe esse lugar de estudo mesmo e de prática do yoga na minha vida. Então, quando eu fiz a minha primeira aula, desde então, eu nunca mais parei de estudar, eu nunca mais parei de praticar. Eu era, assim, extremamente disciplinada, tanto com a minha prática, mas também com os estudos, né? Porque como o yoga, ele é uma filosofia, a gente sempre busca as escrituras, né, e tudo mais, pra gente poder entender melhor como levar isso pra vida, além daquelas posturas
posturas que a gente vê, né? Além do básico ali de uma prática de 1 hora, eu queria levar isso além, e eu levei. Então, a minha transição mesmo, ela foi no ano passado, no início do ano passado, que eu realmente saí do trabalho e comecei a dar aulas de yoga bem no meio da pandemia, mas bem antes disso eu já estava, né, eu já era praticante. Se eu não me engano, tem uns 5 anos que eu pratico yoga, que eu estudo yoga. Sou péssima com data, mas acredito que seja mais ou menos esse tempo, assim, uns 5 anos, e trazendo também sempre outras ferramentas, mas sempre buscando também essa presença. Então teve sim muito esse estudo, muito esse colocar em prática mesmo na minha vida pessoal para conseguir transitar e hoje ser a professora de yoga. Ai, muito lindo o seu caminho, muito linda a sua jornada. Até aqui, tenho certeza que vai continuar sendo, né, Gabi? E Ai, tomara. Ah, sim, porque eu já queria te fazer uma pergunta para você contar para o pessoal, né, um pouquinho desse empreender, né, empreendedorismo desperto, assim, dessa nova era que a gente está vivendo, de fazer algo que ressoa com seu coração, que faz você vibrar e faz a sua alma se alegrar, né? O que que isso significa para você? Empreender é diferente do que a gente estava acostumado a ver o que é o empreendedorismo, né, Gabi? Porque quando a gente joga no Google, por exemplo, empreendedor ou empreender, são homens engravatados, sempre em busca de dinheiro, enfim, é só você jogar lá que você acha essas imagens. Mas e hoje? Qual que é o empreendedorismo que a gente está fazendo? Então, eu queria que você partilhasse um pouco disso aí também, desse caminho do seu coração, para a gente trazer mais mulheres e mais coração para o empreender também. Ai, maravilha. Nossa, essa pergunta, isso, né, que a gente vai falar agora, eu acho muito importante, porque realmente, quando a gente busca o que é empreender, quando a gente Google ali, joga no Google, realmente aparece sempre uma pessoa séria, e eu escuto muito aquilo daquela frase de trabalho enquanto eles dormem. Eu já sou o oposto, eu já sou durma enquanto eles trabalham, porque pra mim não faz sentido a gente ultrapassar os nossos limites, né? Claro que tem momentos que a gente precisa dar um gás, a gente precisa correr atrás mesmo, né? Fazer metas e buscar aquela meta. Então é normal ter períodos que a gente vá trabalhar mais mesmo. Empreender é a gente estar constantemente trabalhando. Mas quando eu falo de trabalhar constantemente, é porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente gosta tanto daquilo, dá tanto brilho no olho, que a gente pode estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa que a gente vai estar falando sobre isso que a gente faz. Então, isso para mim é muito importante, mas o mais importante para mim nessa questão de empreender é realmente respeitar os nossos limites. Por isso que eu falei que eu sou do oposto, eu sou do durma enquanto eles trabalham, porque para mim o mais importante de tudo é a gente se permitir em muitos momentos descansar, desacelerar, respeitar a nossa questão cíclica mesmo, né? Todos nós somos cíclicos, não só mulheres, mas homens também. E quando a gente respeita esse ciclo da natureza do nosso próprio corpo, da nossa mente, a gente consegue ter muito mais produtividade, né? Muitas pessoas acham que isso é o contrário, que a gente tem que estar sempre correndo contra o tempo e que isso é ser produtivo. Mas, na verdade, eu entendi que não. Que ser produtivo é muitas vezes também você estar descansando, você estar não fazendo nada, porque tudo isso vai agregar na sua própria energia para que você possa produzir, né? Então, eu queria começar com isso. Porque quando eu comecei, né, a trabalhar só com yoga, eu nunca tinha trabalhado para mim, a não ser essa vez, né, desde o ano passado. Então, tudo era muito novo para mim. Quando eu saí do banco, eu caí igual um neném, né? Eu não sabia nada, eu comecei do zero, eu nunca tinha trabalhado para mim, e eu comecei com isso de achar que eu tinha que estar sempre trabalhando, e foi muito difícil para mim, assim, quando eu me vi em alguns momentos que a minha crise de ansiedade, por exemplo, voltou, sabe? Depois de muitos anos de não ter tido uma crise, depois de trabalhar freneticamente, né, porque eu achei que era isso, de trabalhar enquanto eles dormem, isso acabou me afetando e eu percebi, não é por esse caminho, né, então a gente tem que sempre olhar o que está acontecendo com a gente, principalmente o que tem a ver com o nosso trabalho, e o que dá para fazer para a gente se sentir bem, porque para mim, a minha meta é trabalhar ajudando as pessoas, né, que é algo que eu faço, mas ao mesmo tempo ajudar a mim mesma. Então, poder ter, né, essa liberdade de tempo também para que eu consiga descansar é o meu maior foco, sabe?
E eu acho assim, quando a gente entra nesse lugar de empreender, de começar do zero, eu me senti muito sozinha, sabe? No início, é uma profissão que eu já conversei com outras professoras de yoga também, a gente sempre fala que é uma profissão muito solitária, né? Porque a gente tá ali naquele lugar de ser um canal, mas muitas vezes a gente não recebe o apoio de muitas pessoas, porque como é algo diferente, né? Igual o seu trabalho também, igual muitas pessoas que trabalham com autoconhecimento, com espiritualidade, não são muitas pessoas que nos apoiam. Então a gente tem que se apoiar também. E para a gente se apoiar, a gente tem que se nutrir no nosso próprio descanso, principalmente, porque senão a gente não dá conta. A gente sobrecarrega o nosso campo mental, o nosso campo emocional, a gente vai drenando tanto a nossa energia ao ponto da gente esgotar completamente os recursos do nosso próprio corpo e acabar adoecendo. E isso me veio de muitas formas, sabe? Assim, durante esse quase 2 anos que eu tô trabalhando para mim, sempre que eu sobrecarreguei o meu sistema, a conta veio, sabe? De sempre vir alguma questão que eu precisava realmente dar uma desacelerada, voltar para dentro e colocar tudo que eu ensino em prática, né? Porque o yoga é isso, a gente muitas vezes se dá um momento de respiro, se dá um momento de poder desacelerar, se desconectar de tudo que está acontecendo pra gente, sabe, olhar para dentro de nós e entender, né, como que tá o nosso campo emocional, como que tá o nosso campo mental, o que que o nosso corpo físico tá precisando também. E o nosso corpo, ele é uma ferramenta muito potente, né? Então, sem o nosso corpo, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue conversar com as pessoas, a gente não consegue fazer nada. Então, o que eu mais aprendi sendo professora de yoga, né, trabalhando como professora de yoga, é realmente estar sempre me nutrindo. Mas eu acho que isso não cabe só para professores de yoga, cabe para todo mundo. Mesmo que às vezes a pessoa ainda não é uma empreendedora, está trabalhando em CLT, é importante fazer coisas no dia a dia para que se sinta melhor, né? Porque independente do trabalho que a gente tiver, pode ser o melhor trabalho do mundo, o trabalho que a gente mais ama no mundo, tem momentos que são difíceis, tem momentos que a gente não vai ter a energia que a gente gostaria de ter, vai ter momentos que a gente vai estar muito cansada, vai ter momentos que, por exemplo, eu não vou estar disposta a dar uma aula, mas eu vou fazer de tudo possível para ter aquela energia para conseguir dar aula. Então eu sinto muito isso, sabe? Que nesse lugar como professora, eu tenho mais aprendido do que ensinado. E os maiores aprendizados é justamente esse de se permitir desacelerar, se permitir simplesmente estar presente em você mesmo. E isso é muito importante para todo mundo mesmo. E isso que eu ia te perguntar também, Gabi, se você ainda sente que vem para você essa cobrança, que é uma cobrança da sociedade, e se quando você sente isso, de às vezes pensar no trabalho ou desse empreendedorismo que é meio tóxico, né, de alguma forma, assim, respeito a nós como seres humanos completos, o que que você busca fazer, né? O que que você achou como ferramenta para viver o empreendedorismo, mas não cair nesse meio que adoece também, né? Sim, olha, eu sou uma pessoa que eu tenho ascendente, lua e Mercúrio em Virgem, então sim, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito quando eu me coloco nesse lugar de não fazer nada, né? Porque Virgem quer sempre estar ali produtivo, sempre estar querendo ser útil a alguma coisa. Então, é uma questão que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de lidar, sabe? Porque realmente a gente ouve, a gente vê muito na internet todo mundo mostrando a correria do dia, o tanto que já produziu, a quantidade de coisa que já fez, e isso vai sobrecarregando a nossa própria mente, mesmo que a gente não faça as mesmas coisas que a gente está vendo ali, a gente se sente culpado. Poxa, a pessoa acordou 5 horas da manhã, já fez uma corrida, já fez isso, já fez aquilo, agora que eu tô levantando. Então, assim, a gente, querendo ou não, por mais que a gente evite se cobrar, a gente se cobra. Então, assim, eu tenho realmente me disciplinado para que eu olhe para isso mesmo, sabe? Eu entendi, por exemplo, que os meus horários eles são totalmente diferentes de uma pessoa, entre aspas, normal. Quando eu quero dizer normal, uma pessoa que trabalha, por exemplo, de 8 às 6, de 8 às 5, né, no meio do dia. O meu horário ele é o oposto. Eu trabalho muito cedo e depois muito à noite para dar aulas. Então, o meio do meu dia ele fica mais livre. Antes, eu me sentia muito cobrada por mim mesma, de tipo assim, ver esse espaço
faço no meu dia e não estar fazendo nada. Só que depois eu fui entender, quando eu fui pegar, né, no papel e caneta mesmo, e fui olhar o quanto de horas eu estava trabalhando, estava um absurdo de tempo a quantidade que eu estava trabalhando. E chega uma hora que a gente não dá conta mais. Então, hoje sim, eu estou me permitindo realmente estar mais nesses momentos de descanso. Então, o que que eu faço também para me sentir útil e ao mesmo tempo poder descansar de certa forma? Eu faço minha prática de yoga, eu faço os meus estudos da filosofia do yoga, então eu faço algum curso, ou eu simplesmente faço uma meditação, eu faço um shavasana ali com relaxamento, me permito dormir um pouco também. Então é colocar também o yoga em prática no meu dia a dia, que de certa forma eu vou estar criando esse movimento, mas também vou estar fazendo bem para mim mesma, porque vão ser momentos de autocuidado. Então, esses momentos de autocuidado no meu dia a dia, eles estão sendo, assim, fundamentais, porque eu estou preenchendo mais o meu dia, estou fazendo coisas que vão me trazer bem-estar, que vão me trazer energia para trabalhar, e ao mesmo tempo eu estou cuidando de mim. Então, de certa forma, isso, tudo que eu estou fazendo, assim, de trazer mais hábitos saudáveis no meu dia a dia, está me fazendo muito bem, e eu estou percebendo que o meu dia está sendo muito mais produtivo. E quando você olha para trás, pelo menos eu, como te acompanho aí desde esse início dessa transição sua, eu vejo o quanto você conquistou, cresceu, e apesar da autocobrança, que eu acho que inevitavelmente a maioria das pessoas vai passar por essa autocobrança excessiva, a gente vê um caminho muito lindo. E eu queria saber de você, como você enxerga isso, como você olha para tudo que você conquistou, para o espaço que você tem hoje. Eu quero um momento amorzinho aqui agora para você abrir o coração para mim. Eu já tô querendo começar a chorar, só de querer falar sobre isso. Então, olha, eu vou te falar que quando eu olho pra trás, às vezes eu não acredito, sabe? Assim, eu não gosto de usar essa palavra não acredito, porque eu não quero jogar pro universo que eu não tô acreditando, né? Porque eu acredito no meu potencial. Mas sabe quando você olha pra trás, igual eu pego os meus mapas dos sonhos, né, que eu faço todo ano, e a maioria das vezes eu colocava trabalhar pra mim, trabalhar com o que eu amo, ajudar tantas pessoas, ter o meu espaço. E olhando pra trás e vendo tudo que eu conquistei, eu não tenho palavras mesmo, assim, sabe, pra imensurar mesmo, pra resumir, mas é uma gratidão, sabe? É ver o meu espaço, ver os meus alunos, ver o tanto de feedbacks que eu recebo também do meu trabalho, e eu sempre falo que eu sou só um canal, sabe? Eu sou só uma pessoa que tô ali conduzindo, mas sempre a pessoa que tá ali comigo, ela é responsável pelo seu processo. Eu acho isso muito bonito, assim. De tudo, o que mais me preenche é ver cada aluno, cada pessoa que vem fazer aula comigo e se entrega realmente à experiência, sabe? Isso me enche o peito de uma forma que é imensurável. Mas quando eu olho para trás, assim, realmente eu tive uma jornada bem inusitada, assim, né? Porque eu parei de trabalhar no banco bem no meio da pandemia, na época que tava, assim, o ápice da pandemia mesmo, que tava bem complicado, nenhum lugar aberto, e eu saí do banco porque eu senti, é esse momento que as pessoas estão precisando de mim. É esse momento que eu tô precisando levar isso para as pessoas também, sabe? Então eu comecei dando aula só online, né? Na época, fiquei uns bons meses dando aula online, e já comecei, assim, muitas pessoas já se conectaram comigo e já começaram a fazer aula, então isso, nossa, eu sou muito grata a essas primeiras pessoas que chegaram também, sabe? E depois eu fui construindo aos poucos, né? Como eu moro aqui no interior de Minas, muitas pessoas estavam me procurando para fazer as aulas presenciais, então quando eu vi que a pandemia tinha dado uma trégua, que já estavam abrindo os comércios, eu já fui em busca do meu estúdio físico, né? Porque era o meu sonho ter o meu estúdio físico, e inclusive eu já queria até falar uma coisa, né, que é muito importante sobre os começos. Os começos, eles sempre são mais desafiadores, sabe? Mas a gente tem que sempre começar, independente do desafio, e começar com o que a gente tem, sabe? Hoje eu tenho um estúdio grande, eu tenho um estúdio bem localizado, eu tenho um estúdio bem reformado, com muitos alunos, mas quando eu comecei eu tinha um espaço pequeno, que cabia 5 pessoas no meio de uma pandemia, não tinha nada, era simplesmente um espaço, né, sem nada ali, só com os tapetinhos, e eu fui construindo, né, de pouco em pouco, o lugar que eu queria chegar. E eu queria falar sobre isso também, né, porque muitas pessoas
pessoas se impedem de fazer algo, se privam de correr atrás dos seus sonhos, de começar a trabalhar com o que ama, porque acha que tem que já começar pronto, que já tem que estar tudo muito perfeito, tudo bem estruturado. Claro que isso é legal, se tiver condições de ter, né, tudo bem estruturado, maravilha. Mas se não tiver, também não impeça, não deixe que isso impeça a sua jornada para você trabalhar com o que você ama, porque quando a gente começa e a gente confia que vai dar certo, sabe? Quando a gente abre o nosso coração e se entrega a esse fluxo da vida, né, a gente realmente recebe toda essa troca. E quando a gente faz algo por amor, a gente vai receber mais amor ainda. Então, esse começo, sabe, é muito bonito da gente começar essa jornada, por mais desafiadora que seja, é lindo demais a gente se arriscar, a gente se desafiar também, né? Porque a nossa mente, ela tá o tempo todo, não faz isso, você é doida de fazer uma coisa dessa, de arriscar dessa forma, de sair do emprego e fazer isso, não faz. Então, se a gente deixar para ouvir a nossa mente, a gente sempre vai ficar parado no mesmo lugar, mas a gente tem que chegar em alguns momentos naquele lugar de ouvir o coração, né? Porque é aqui que tá a nossa fonte divina. E o que eu posso falar de tudo isso é que desde o início eu fui guiada pelo meu coração, desde o início. Mesmo a minha mente falando, não faz isso, a gente tá no meio de uma pandemia, você não vai ter aluno suficiente, mesmo assim eu fui, porque no fundo eu sentia que era isso, sabe? E comecei do começo, então comecei com pouco, na verdade eu não tinha absolutamente nada, eu não tinha nada para começar, mas eu comecei e aos poucos eu fui construindo para que eu estivesse onde eu estou hoje. Então, quando eu olho para trás, né, falando tudo isso para chegar nesse lugar de que quando eu olho para trás, realmente eu vejo uma conquista muito grande, assim, porque a conquista, por mais lenta que ela foi acontecendo, ela aconteceu. Então, a gente tem que também ter paciência, ter resiliência e ter persistência também, né? Muitas vezes eu pensei em desistir, eu falo isso porque é normal, né? E eu me cobrava de pensar nisso, de pensar que eu queria desistir, eu achava que isso não podia nem chegar na minha mente, mas eu pensava, quando em alguns meses, né, que eu tinha dificuldade, principalmente no início, quando eu comecei a dar aula, eu ficava me questionando, nossa, será que era isso mesmo que eu tinha que ter feito? E meu coração, né, aquele calorzinho, calma, se conecta aqui e continua. E eu continuei, não desisti, que bom que eu não desisti, porque realmente é uma jornada de só crescimento. Então, nossa, o crescimento que eu tive, não só das conquistas materiais, mas por mim mesma, né? A pessoa que eu tô me tornando hoje nesse lugar, com que eu trabalho, eu sinto que eu tô crescendo, eu tô evoluindo e eu tô me tornando uma pessoa melhor a cada dia, a cada conquista. Ai, tá mesmo, linda! Eu gostei muito disso que você falou, Gabi, da questão da confiança, né? Porque realmente esse caminho do coração, ele não é material, concreto e racional como o da mente, que vai estipular um prazo, que vai estipular um período, uma forma de fazer e chegar lá. O coração simplesmente vai sussurrar ali no seu ouvido, vai. Ele não, muitas vezes ele não sabe qual que é o próximo passo, o que vem depois, e a gente precisa estar muito confiante. E você trazendo essa questão da confiança, eu queria saber um pouco mais disso, sobre o seu olhar, né, a sua perspectiva, de como o soltar é importante para materializar as coisas, para ouvir o coração. O que você sente a respeito disso, nesse seu desenvolvimento? Olha, eu sinto que a gente precisa se permitir estar presente, sabe? Eu acho que estar presente é um dos principais pontos para a gente realmente buscar ter essa confiança, né? Para a gente conseguir superar esses momentos que a mente vai tentar sabotar a gente. Porque quando a gente está presente, né? Quando a gente realmente, sabe, desliga um pouquinho, sai do campo mental e vai acessar o nosso coração, a gente vê que a gente está no caminho que a gente tem que estar,
sabe? Eu acredito muito que a gente sempre vai estar onde a gente precisa. Então, se entregar a esse fluxo da vida é estar presente. Em muitos momentos nessa pequena trajetória, né, que eu tive empreendendo, eu sempre busquei por sinais, e eu gostaria muito de falar sobre isso também. Sinais do meu coração, né, da gente ouvir o nosso coração, e você sabe que para ouvir o nosso coração a gente tem que dar uma desligada da mente, senão a gente não vai ouvir. É igual você trouxe, é um sussurro, sabe? É uma vozinha sutil que muitas vezes não vai explicar o que a gente tem que fazer. Muitas não vai, né? Não vai explicar aonde a gente tem que seguir, o que a gente tem que fazer, não vai dar um passo a passo. Mas se a gente falar um sim para esse chamado e seguir através das nossas escolhas, é isso que a gente tem que fazer. E os sinais, né? Muitas vezes a gente fica pedindo por sinais, por sinais, por sinais. Os sinais, eles estão aqui o tempo inteiro, ó, ao nosso redor. Só que se a gente não tiver presente, a gente não vai perceber. Então, em muitos momentos, eu já tive projetos que eu queria desenvolver, que quando eu parei, meditei e quis entender, assim, se era o momento, eu sentia, ainda não, foca nisso. No fundo a gente sabe o caminho que a gente tem que seguir, só que a mente ela vai ficar nos perguntando o tempo todo só para tirar a gente do centro um pouquinho, e estar presente vai ajudar inclusive a gente entender e separar o que é mental e o que é do coração, né? Porque às vezes é tão sutil essa voz do coração que se a gente não estar presente, a gente não vai conseguir acessar. Então, essa questão da confiança, eu acho que é isso, sabe? A gente ter a própria confiança na nossa própria potência, né? No nosso potencial, em quem nós somos mesmo. E eu acho que o autoconhecimento, ele é a chave para isso também, porque quando a gente se conhece, a gente sabe quem a gente é. Por isso, igual, por exemplo, eu falei, muitas vezes eu pensei em desistir. Aí, quando eu parava para dar uma respirada e entender, me vinha assim, cara, eu não tô acreditando que você vai fazer uma coisa dessa. Uma potência dessa, uma pessoa que já andou isso tudo, você tá pensando mesmo em desistir? Aí eu já entrava de novo, cara, é mesmo, né? As perguntinhas, eu mesmo conversando comigo, eu já ficava, que absurdo eu pensar em desistir. Eu tô fazendo o que eu amo, eu tô fazendo o que há muitos anos atrás eu tava querendo manifestar e hoje eu conquistei. Então, deixa eu confiar mais em mim, porque eu sei que eu sou capaz. Então, essa autoconfiança, ela vem muito do autoconhecimento, né? Do autoconhecimento e do silêncio. Porque o silêncio, ele vai dizer o que muitas vezes a nossa mente, ela não vai conseguir dizer. Então, isso também, né? O yoga, ele sempre me ajudou nisso, porque além de eu buscar o autoconhecimento através do yoga, eu busco principalmente o silêncio. Quando a gente acessa o silêncio, a gente está acessando a nossa própria fonte divina, né? Quem nós somos de verdade. E você falou como uma leonina nata, né? Eu acho que você pode falar para a gente também um pouco dessa questão da autoconfiança, Gabi, porque às vezes vem a empreendedora, uma pessoa que está aqui ouvindo a gente e não se sente valorosa por si mesma, não tem essa autoconfiança. O que você teria para falar para mostrar para essa pessoa que não é se achar, não é tentar ver melhor que o outro, para tentar ressignificar isso que às vezes é uma crença que a gente tem? Eu acho assim, nós somos ensinados que quando a gente olha para nós e entende as nossas qualidades, aceita o que a gente tem de melhor, é como se ensinassem pra gente que isso é egoísmo. Né? Como se a gente pudesse, se a gente olhasse pra gente, a gente tá evitando olhar pro outro e dessa forma estamos sendo egoístas, estamos olhando só pro nosso próprio umbigo, mas não é bem assim que funciona. Claro que a gente precisa olhar pro coletivo, a gente precisa olhar pro próximo, né? A gente tá aqui pra isso, pra gente aprender uns com os outros. Mas se a gente não se permitir olhar para as nossas próprias qualidades, por que a gente vai buscar isso fora? Então, assim, a gente tem que primeiro, tudo que a gente for fazer na vida, eu sinto, eu acredito que a gente começa tudo de dentro para fora, sabe? Então, se você quer trabalhar com algo, a gente tem que pôr em prática esse algo. E a autoconfiança, ela vem muito disso também, de colocar em prática na própria vida, de começar em você mesmo, né? Então, por exemplo, eu recebo muitas mensagens de professores de yoga, muitas mesmo, de que vão começar a dar aula, né, e tudo mais, e se sentem muito inseguros. E, gente, a gente sempre vai estar inseguro. A gente sempre vai sentir essa insegurança. Já tem quase 2 anos que eu tô dando aula e mesmo assim,
qualquer movimento que eu fizer, que é algo novo, eu vou me sentir insegura, eu vou ter medo. Isso é super normal. Mas eu tenho a confiança de que eu consigo porque eu já ponho em prática, né? Eu pus em prática em mim, depois pus em prática para as outras pessoas, e a autoconfiança ela vem muito através disso também, né? Da gente realmente colocar em prática, a gente experienciar e a gente ter experiência naquilo que a gente está fazendo. Então, nessa questão da autoconfiança, eu gostaria de falar sobre isso e trazer também a questão da coragem, né? A coragem é agir com o coração, e muitas pessoas acham que ter coragem é não ter medo nenhum. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, contando um pouco sobre como que foi todo esse processo, quanto eu tive que arriscar, quantos medos eu já tive. Ela falou, como assim que você tem medo? Nunca que eu imaginaria que você tem medo vendo todo o seu processo acontecendo. Eu tô assim, menina, tá doida? Quem não tem medo? Qualquer ser humano tem medo, né? É um sistema de sobrevivência do ser humano que é super natural. A gente não precisa se culpar por sentir medo, mas a gente não pode deixar também que o medo nos limite, que o medo nos bloqueie de uma forma que a gente não vai conseguir dar o próximo passo, né? O medo, ele nos mostra que tem algo novo acontecendo, que tem algo desconhecido vindo, que tem algo totalmente inusitado, que a gente não vai saber a consequência daquilo que a gente vai receber. Mas o medo também é uma forma que a gente consegue encontrar a nossa melhor versão. E eu gosto muito de uma frase que eu li esses dias, da Maê Ferreira, e essa frase ela ressoou tanto no meu coração, que é mais ou menos assim, atrás do seu maior medo tá a sua melhor versão, só esperando você atravessar esse medo. Então, quando você sentir medo, né, quem tá ouvindo, todas as pessoas sentirem medo, é justamente nesse momento que a gente tem que arriscar mais, que a gente tem que passar por cima desse medo. Isso é coragem, é agir apesar do medo. E a coragem também, né, pra gente ativar a coragem, a gente também precisa nos conectar com a nossa essência, porque se a gente tá falando de agir com o coração, de novo a gente é chamado para olhar para dentro de nós, de novo a gente tem que voltar para casa, né, voltar para o nosso coração e entender quem realmente nós somos, quais os meus potenciais, quais as minhas qualidades, o que é que eu posso usar ao meu favor. Igual você falou, leonina nata. Leoninos, né, a gente vê que realmente, como é regido pelo sol, é regido pelo coração, tem essa coragem mais aflorada. Mas eu já fui uma pessoa que o medo, ele sempre me bloqueava. Por mais que eu nasci leonina, por mais que eu tenha essa energia de sol em leão forte, eu já estive muito nesse lugar de ser bloqueada pelo medo. Então, foi depois de construir toda essa bagagem de autoconhecimento, né, de entender quem eu realmente sou, que quando eu me pego em um medo, eu já entendo da minha própria potência e eu fico, cara, eu sei passar por cima disso. Por que esse medo vai me bloquear? Não vai. Então, já que eu sei quem eu sou, já que eu consigo ter a capacidade de aceitar quem eu realmente sou, né, as minhas qualidades, a minha maior potência, deixa eu usar isso ao meu favor também. Então, eu acho que é isso, sabe? No fim, tudo volta para esse olhar para dentro de nós. E a gente não pode se sentir egoísta de olhar para dentro. A gente não pode se sentir egoísta se em algum momento a gente quer se sentir sozinho, a gente quer estar sozinho com a gente mesmo. E principalmente esses momentos de solitude também são os principais, né? Para a gente conseguir realmente acessar quem a gente realmente é, sair do barulho externo um pouquinho, entender o nosso barulho interno e acolher as nossas qualidades, os nossos desafios, enfim, os nossos medos, as nossas inseguranças, para que assim a gente possa entender questões também que a gente precisa desenvolver e aprender. E você estava até dizendo também outro dia sobre essa questão de pedir ajuda. Vamos pedir ajuda também, né? Então, se você não se sente 100% capaz por alguma questão que está aí te sabotando, por uma mente que ainda acha que você não é capaz, aciona seu amigo, aciona quem está perto de você, porque existe gente também que vai estar nos amparando para nos mostrar esse ponto positivo, nos ajudar, nos incentivar. Muitas vezes, pessoas que a gente nem imaginava, né, Gabi? Nos incentivando, Sim. falando, vai mesmo. Então, eu acho que é a partir desse entendimento também, de que sim, nós temos essa autorresponsabilidade, mas pedir ajuda também é fundamental.
Muito, nossa, você tocou num ponto que é o principal também, assim, sabe? Eu acho que tá junto com os pilares, assim, pra gente ter uma vida de sucesso, né? Independente do que você considere sucesso, mas ter uma rede de apoio também é fundamental. E você, inclusive, é uma rede de apoio que eu tenho, né? A gente tem um grupo de amigos que a falta de apoio, né, que eu tive, por exemplo, eu não tive um tanto apoio assim da minha família quando eu decidi fazer uma transição de carreira. Por isso que eu falei, às vezes é um processo que é muito solitário, né? A gente ter que fazer tudo sozinho, a gente não tem uma pessoa ali que dá que traz uma frase de incentivo, que, enfim, dá um apoio que a gente precisa mesmo. Mas a gente consegue encontrar esse apoio em outros lugares, em outras pessoas, sabe? Então, se conectar também com pessoas que estão seguindo uma jornada parecida com a sua é muito enriquecedor, sabe? A gente poder desabafar, a gente poder falar com pessoas que realmente a gente também admira, né? Que a gente realmente tem uma troca de confiança. É muito importante, porque muitas vezes o que a gente está precisando é dar uma desabafada, né? Porque a gente tá com tanta coisa ali, ó, que às vezes a gente quer um amigo para conversar, para desabafar, para soltar um pouquinho, ou então quando a gente precisa fazer um lançamento, né, ter ali as pessoas também que vão te ajudar, compartilhando, te apoiando, fazendo parte, e isso é muito importante. Eu vou te falar que durante esses quase 2 anos dando aula, o que me manteve firme foram essas pessoas que me apoiam, sabe? Ter essas pessoas que nos apoiam realmente são muito importantes, porque chega um momento que a gente não dá conta de tudo sozinho. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda, viu? É algo que eu tenho sempre trabalhado dentro de mim, porque a leonina quer fazer tudo sozinha, né? O individualismo, ele tá, assim, extremo. Mas o que eu mais aprendi sendo empreendedora e sendo professora de yoga é que a gente não precisa seguir sozinho. A gente consegue, mas será que é necessário? Será que não seria muito mais prazeroso você ter pessoas caminhando junto do seu lado? Então isso realmente é muito importante. Lindo, Gabi, gratidão. Para a gente ir finalizando essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu queria deixar um espaço aberto mesmo para você falar o que você sentir do yoga ou de qualquer outra coisa que esteja ressoando mais forte aí. A palavra é sua. Sim. Olha, eu acho que de tudo eu poderia dizer que a questão do medo, sabe? Porque eu sei que o medo é o que mais pega quando a gente quer fazer algo novo, né? Igual eu expliquei um pouco antes do que é o medo. Então, o que eu tenho para falar é não deixe o medo te impedir de ser quem você é, de correr atrás dos seus sonhos, de dar os passos que você precisa para seguir a sua jornada. E não estou falando só no profissional, mas na sua vida mesmo, né? Independente do que seja, pode ser querer viajar ao mundo, querer sair do Brasil, querer sair da casa da mãe ou do pai, querer sair de um relacionamento ou entrar num relacionamento, independente do que seja. Sempre que a gente dá um passo novo, a gente vai sentir medo. Então não deixe esse medo te bloquear. Porque se você deixar o medo te bloquear, você está impedindo que o próprio fluxo da vida circule através de você, né? Então, quando você consegue quebrar esse medo, você pode ter certeza que você vai se sentir a pessoa mais forte do mundo, porque quando a gente passa por esses desafios da mente, a gente consegue perceber o tanto que a gente é forte, o quanto a gente é potente, sabe? Então, é isso. Sempre mesmo, siga o seu caminho, alinhado com o seu coração, sabe? Se você está passando por algum processo desafiador, um trabalho que não faça tanto sentido para você, ou alguma outra questão da sua vida, para e desacelera e reavalia, sabe? Reavalia se está fazendo sentido, se realmente vale a pena continuar nesse caminho. Observa o que acontece com você. O nosso corpo é muito sábio e muitas vezes o nosso corpo, as nossas emoções estão aí nos mostrando escancaradamente questões que a gente precisa mudar, questões que a gente precisa olhar com carinho. Então, saiba escutar o seu corpo também, saiba acessar e acolher as suas emoções também, porque as emoções que vêm é uma forma de manifestar o que está na sua mente. E eu vou falar que quanto mais distante a gente está do lugar que realmente faz sentido, né, do caminho que realmente faz sentido para o nosso coração, mais perdido a gente vai ficar. E quando a gente está perdido, a gente
Se a gente não conseguir recalcular a rota sozinhos, e quando eu falo recalcular a rota, é isso de realmente a gente parar e entender como está a nossa vida e se tem algo que dá para mudar, sabe? Se você continua, entre aspas, na teimosia de seguir um caminho que não está alinhado com você, você vai, de uma forma ou de outra, ser levado para esse caminho de volta, para você recalcular essa rota de um jeito ou de outro. Eu tô falando isso por quê? Porque pode ser o seu corpo que vai te mostrar que você tá no caminho errado. E quando eu falo errado, é um caminho que não está alinhado com quem você é, com a sua própria verdade. Pode ser o seu corpo, pode ser as suas emoções. No meu caso, por exemplo, quando eu estava muito distante de quem eu era, eu precisei passar por todas aquelas questões emocionais que eu contei no início, né, do podcast, para eu ter que parar obrigatoriamente e entender o que estava acontecendo para aí sim eu recalcular. Então, usa sempre o seu corpo, a sabedoria do seu corpo e das suas emoções para que você possa ser guiado também, né? Para que você sinta mais prazer na sua vida, porque ter prazer numa vida que você seguir, independente de escolhas que você vai tomar, também não é egoísmo. Então, eu acho que é isso, sabe? Essa questão do medo, pra gente nunca deixar o medo nos impedir de sermos felizes. Lembra que atrás do medo tá a sua melhor versão e saiba ouvir as suas necessidades, saiba se acolher, saiba se permitir acessar lugares mais profundos dentro de você e confie no fluxo da vida. O fluxo da vida, ele acontece através de nós o tempo todo. E quando a gente está em união com esse fluxo da vida, a gente está em união com o universo, né? Com algo maior, independente com o nome que você quer colocar. Mas quando a gente está nessa união, a gente sente a prosperidade, a gente sente a abundância fluindo através de nós. Então eu acho que é isso que eu gostaria de trazer, porque são coisas que foram fundamentais no meu processo, na minha jornada, que são até hoje, que já me trouxeram muitos aprendizados, e eu sinto que são dores, né, da sociedade mesmo, da gente nadar contra a corrente, porque às vezes alguém colocou a gente naquele lugar, mas não faz sentido nenhum, e por causa disso a gente acaba adoecendo, ou às vezes a gente tem o maior sonho, que a gente sabe que a gente é capaz, mas no fundo a gente não faz pelo medo. E confia que quando você entrega, quando você se doa a algo que você realmente ama, você vai receber com toda a certeza do mundo isso 10 vezes mais. Então é isso. Gabi, e isso do seguir o fluxo natural da vida, né, que passa por nós, vê se você concorda comigo, mas eu sinto muito que seja um sair um pouco da mente, né, e entrar mais dentro do coração, porque às vezes eu acho que quando a gente fala assim, não sei quem está nos assistindo, mas para uma pessoa que está no início desse caminho e ainda tenta achar algo mais palpável para compreender, eu imagino que seja assim, se deixar entrar nesse fluxo da vida é não se apegar tanto, sair um pouco da mente, voltar para um estado de presença, seria mais ou menos isso, né? Seria exatamente isso, tirar um pouco desse querer controlar tudo, né? Eu acho que o principal da gente seguir o fluxo da vida é soltar o controle e desapegar mesmo, porque muitas vezes a gente tenta controlar situações da nossa vida que são incontroláveis, a gente está só tentando controlar o que não vai ser controlado, mas essa tentativa de controlar, a gente está impedindo que o fluxo aconteça, né? Então é justamente isso, é realmente desapegar, sair do mental é importante, estar mais presente é fundamental. Gratidão, Gabi, te admiro muito, muito mesmo. Muito obrigada pela generosidade de ter aceito vir aqui conversar comigo, falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Sobre a vida, que eu acho que a gente está precisando mesmo compartilhar com as pessoas que todos nós somos seres humanos, todos nós passamos por desafios, temos os nossos momentos de glória, mas também temos esses momentos de reclusão e abrir esse espaço aqui de vulnerabilidade, mas também de muito amor, de muita coragem e de muita fraternidade para que a gente possa seguir juntos sempre.
Arro, Arro. gratidão, gratidão. Fico muito feliz, assim, dessa troca, né? Eu acho importante a gente falar sobre, trazer também nessa questão da vulnerabilidade, por isso que eu quis trazer alguns pontos também em momentos que eu pensei em desistir, eu me questionei muito, né? Eu me senti fraca, mas é isso, sabe? Sempre busco o seu autoconhecimento, sempre busco olhar para dentro de você e acessar também as suas feridas, né? Que são necessárias para você se curar e você evoluir cada vez mais. Então, falar sobre isso para mim, assim, é uma honra. A gente poderia ficar horas e horas e horas, né? A gente já sabe falando sobre isso. Então, eu quero muito te agradecer, assim, pelo convite mais uma vez. Quero muito agradecer a todos que estão ouvindo também. Eu sou muito honrada, né, de poder trazer um pouco da minha experiência, da minha voz, para que, assim, eu possa ajudar, a gente possa ajudar muitas pessoas, né, que estejam nesses lugares. Então, gratidão mesmo, né, do fundo do meu coração. E é Assim isso. é. Assim é.